Deslocamento do equilíbrio químico. Há algumas perturbações que podem deslocar uma reação em equilíbrio para a esquerda, que é o lado dos reagentes, ou para o lado dos produtos, que é o lado da direita. Quais são os fatores capazes de deslocar o equilíbrio? A concentração, desde que a perturbação não seja provocada por um sólido, porque sólidos não deslocam o equilíbrio químico. A pressão, desde que na reação tenha gases e o volume do lado esquerdo e do lado direito da reação seja diferente, porque se o volume for igual dos dois lados, a pressão não desloca. E a temperatura, tá certo? As questões sempre gostam muito, moçada, de abordar catalisador. Mas desde já, de início, eu te digo, catalisador não desloca o equilíbrio químico. Além de não deslocar o equilíbrio químico, também não modifica o valor da constante de equilíbrio. O valor de uma constante de equilíbrio só pode ser alterado pela temperatura. O único fator capaz de modificar o valor de uma constante de equilíbrio é a temperatura, tá? Então, vamos olhar os fatores. Começando pela temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, favorece a reação no sentido em que ela precisa de calor. E a reação, quando precisa de calor, ela é chamada de endotérmica, que é aquela que tem o ΔH positivo. Quando diminui a temperatura, favorece a reação no sentido em que ela não necessita de calor, que é o sentido em que ela está liberando calor. Então, lado exotérmico, cujo ΔH é o Q negativo. Lembre que a temperatura é o único fator que varia a constante. E guarde, pessoal, sempre que deslocar para a direita pela temperatura, o K vai aumentar. E sempre que deslocar para a esquerda pela temperatura, o K vai diminuir de valor. Lembre que a constante é o produto pelos reagentes. Então, sempre que tu desloca para a direita, tu está aumentando a quantidade de produto. Por isso que o K aumenta. E quando tu desloca para a esquerda, tu desloca para o lado dos reagentes, que é a parte de baixo da constante. Então, quanto maior a parte de baixo, menor o resultado, que é a constante. Temos uma reação de exemplo aqui para a gente exercitar, tá? Aumentando a temperatura, já sabemos que desloca para o lado endo e diminuindo a temperatura para o lado exo. Qual o lado endo e exo desta reação? Então, olhando a reação da esquerda para a direita, a gente encontra um ΔH negativo aqui no final. Então, quer dizer que a reação da esquerda para a direita, ela é exotérmica. Se para a direita ela é exo, ela acaba sendo endotérmica quando ocorre da direita para a esquerda. Então, quando aumentamos a temperatura, desloca para o lado endo. Então, ó, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. O que significa isso? Que quem está na esquerda aumenta de quantidade. Então, os nossos reagentes aqui, à medida que o tempo passa, vai aumentando a quantidade, porque o equilíbrio foi deslocado para a esquerda. Quando diminui a temperatura, lado exo, que é o lado da direita. Então, ao deslocar o equilíbrio para a direita, vai aumentar a quantidade dos nossos produtos aqui, ó. A gente vai ter maior quantidade de produtos sendo produzido pela reação, tá? Pressão. Quando aumentamos a pressão, o equilíbrio é deslocado para o lado de menor volume gasoso. E quando se diminui a pressão,
desloca para o lado de maior, pessoal. Olha aqui, ó, lado de maior. Volume gasoso. Lembre que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Eu aumento a pressão, vai para o lado de menor volume. Eu diminuo a pressão, vai para o lado de maior volume. Só posso ver o volume de quem for gás. Então, neste nosso exemplo, o que acontece quando aumenta a pressão? Vai para o lado de menor volume. Diminui a pressão para o lado de maior volume. Então, qual é o volume? Antes da seta e depois da seta. Ó, antes da seta, eu tenho 2 mols de gás aqui, ó. Então, o volume antes da seta é igual a 2. E depois da seta, o único gás é este aqui, ó. E eu tenho 1 mol, então eu tenho 1 de volume. Lembrando que se fosse na CNTP, tu tinha aqui 2 vezes 22,4 litros. E aqui na CNTP, 1 vez 22,4 litros. Tá? Então, ó, aumenta a pressão, lado de menor volume. E o lado de menor volume é o lado da direita. Então, eu vou ter cada vez mais produto. Se eu diminuo a pressão, vai para o lado de maior volume, que é o lado da esquerda. Então, ao deslocar para a esquerda, eu favoreço a produção dos reagentes. Agora, concentração. Aumentando a concentração, desloca o equilíbrio para o lado oposto, para o lado contrário. Quando a gente diminui a concentração, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Então, tu retira a concentração, o equilíbrio repõe, tá certo? Deslocando para o mesmo lado. Então, para esta reação aqui, temos 4 itens para a gente ver. Vamos lá. Aumentando a concentração de carbonato de prata. Então, ó, desloca para o lado oposto. E qual é o lado oposto? Ó, o carbonato de prata está aqui, ó, na esquerda, antes da seta. Então, desloca para o lado contrário. Então, o equilíbrio é deslocado, ó, para a direita. Agora, diminuindo a concentração de HCl, desloca o equilíbrio para o mesmo lado. Qual é o lado que está o HCl? Está antes da seta, ó. Se está antes da seta, desloca para o mesmo lado, que é a esquerda, quando diminui a concentração. Então, ó, equilíbrio deslocado para a esquerda. Agora vamos aumentar a concentração de cloreto de prata. Daí, observa o estado físico aqui do cloreto de prata, ó. Ele é sólido, povo. Ó o Szinho de sólido. Então, lembrar, sólido não desloca. Sólido não desloca. E por último, diminuindo a concentração do CO2. Quando diminui a concentração, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Qual é o lado que está o CO2? Está na esquerda. Não, na direita, depois da seta. Então, diminui a concentração do CO2, desloca para o mesmo lado em que ele está, que no caso é o lado da direita. Meus queridos, até a correção dos exercícios. Ah, um detalhe. Se tiver alguma questão falando em aumentar a pressão parcial de alguma substância ou diminuir a pressão parcial de alguma substância no equilíbrio, é a mesma coisa como se fosse concentração.
Só que só é válido para gases.